Domingo à noite, você trabalhou a semana inteira, entregou tudo, resolveu até aquele problema que não era seu. Devia estar aproveitando, descansando sem culpa nenhuma. E aí, de bobeira, você abre um LinkedIn achando que ia ser uma coisa bem rapidinho. Em 2 minutos, aparece um post de uma IA nova que faz o seu trabalho em 3 segundos. Depois, alguém garantindo que quem não domina tal coisa até o fim do mês vai perder o emprego. E para fechar, um vídeo de alguém de uns 20 e poucos anos jurando que a sua profissão vai acabar em 6 meses. E você estava bem, achando que tinha feito a sua parte naquela semana. Só que agora tem uma sirene tocando na sua cabeça. E o descanso que você tinha planejado para o resto da noite se transforma em ansiedade. Você não vai ler aquele livro, nem vai ver aquela série que estava esperando. Você vai procurar um curso, vai salvar 30 posts, deixar 10 abas abertas no navegador. Tudo isso numa noite de domingo, que era para ser sua, para ser de descanso. E sabe o que é engraçado? Você está entregando bem, está aprendendo, está dando conta de tudo o que precisa. Só que basta uma rodada de post, uma reunião cheia de termo novo e pronto. Parece que você piscou e tudo o que você sabia virou fumaça, deixando você boiando na conversa. E o pior é que tem muita gente boa duvidando do próprio potencial por causa disso. Não é mais aquela velha insegurança de se achar uma fraude. É uma insegurança diferente. É a pessoa se perguntando: será que o que eu sei fazer ainda tem valor? Será que o mercado cansou da minha experiência? Será que uma IA gerando texto e código vai me substituir? E o resultado disso é que a pessoa não consegue nem descansar em paz. Parece que se você não estiver produzindo, tá ficando para trás. E se tirar o olho do celular por algumas horinhas, já começa a achar que tá perdendo alguma coisa importante. Como se ficar offline fosse um erro imperdoável. E aí, estudar que era para ser uma coisa boa, vira só mais uma obrigação. Você não abre mais aquele curso pensando: que legal, eu quero aprender isso. Você abre pensando: eu não posso ficar para trás. Só que aprender desse jeito não dá certo, porque você nunca sente que fez o bastante. Você termina uma aula e já sente que deveria começar outra. Testa uma ferramenta e já apareceu uma mais nova. Salva um post e já vieram mais 10. No final das contas, a cabeça só vai empilhando pendências. Cursos que você comprou e não viu, abas que ficaram abertas no navegador e livros na cabeceira. Você vira uma aba humana com 37 assuntos esperando atenção. O problema não é que você está desatualizado, é que você está exausto de tentar acompanhar um ritmo que não existe. Olá, eu sou a Tati e eu continuo aqui substituindo o Bruno por alguns episódios no podcast Spoilers da Vida. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para receber os conteúdos exclusivos sobre comportamento e gestão que ele vem produzindo há mais de 7 anos. E se você preferir, também pode acompanhar pelas outras redes sociais, que eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio para a gente continuar conversando. A verdade é que toda semana a gente tem um monte de novidades. E se você tentar correr atrás de tudo, vai acabar achando que não dá conta de nada. E eu vou logo adiantando que a gente aqui não vai terminar esse episódio com uma lista de 50 ferramentas novas para você aprender. A ideia aqui é justamente parar de tratar a sua atenção como se fosse um saco sem fundo. Você não precisa saber tudo. Você só precisa escolher o que realmente importa para o seu momento. A tecnologia, ela muda rápido, e isso é um fato. Tem IA mudando o processo, ferramenta acelerando tarefa, profissão sumindo ou precisando se adaptar. Tem líder perdido, time ansioso, gente animada e gente apavorada. Eu mesma já olhei para esse monte de novidades surgindo ao mesmo tempo e pensei: cara, por onde eu começo? E logo depois vem aquela pergunta: será que eu já não devia estar sabendo isso? E essa pergunta, ela nunca vem sozinha. Ela traz aquela sensação de que eu estou devendo algo e que ninguém me explicou direito o que está sendo cobrado. O mercado, ele aprendeu a vender a urgência. E urgência vem de curso, vem de palestra, vem de assinatura, vem de ferramenta. Aprende agora, domine antes de todo mundo. Quem não souber isso vai ficar para trás. Tem horas que isso é importante, mas na maioria das vezes é só um post bem escrito, usando a sua ansiedade para te vender um problema que você não tinha. O problema de hoje não é a falta de informação. Na verdade, é o excesso de tudo, porque tudo chega com a mesma cara de urgência. No mesmo feed, você vê um estudo sério colado numa opinião sem base nenhuma, ou uma propaganda disfarçada de conselho. É tudo em todo lugar e, ao mesmo tempo, gritando por atenção. E a gente começa a perder o filtro. Acha que tudo merece um "preciso ver isso depois". No final do dia, você não aprendeu absolutamente nada. Só terminou o dia exausto, com aquela sensação de que correu o dia inteiro sem sair do lugar, fechando o notebook com 50 abas abertas e achando que está perdendo alguma coisa.
A psicologia e a neurociência estudam exatamente isso que a gente sente. E existem 3 conceitos que explicam muito bem isso. O primeiro é a fadiga de informação. Na neurociência, o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por tomar decisões e filtrar o que importa, consome muita energia. Quando você despeja nele dezenas de cursos, posts e ferramentas ao mesmo tempo, ele entra em colapso de processamento. A consequência disso não é mais conhecimento, e sim paralisia mental e exaustão. Você fica incapaz de escolher o que realmente importa porque seu filtro simplesmente parou. O segundo é o tecnoestresse. Ele acontece porque o cérebro humano precisa de tempo e repetição para consolidar novos caminhos neurais, que é como a gente realmente aprende alguma coisa. Quando o mercado exige que você mude de ferramenta ou de processo a cada 5 minutos, você quebra esse ciclo. O cérebro ele entra em um estado de fadiga crônica por esforço de adaptação. Você gasta energia tentando entender uma ferramenta nova e não sobra cognição para o que interessa, a estratégia da sua carreira. E tudo isso é potencializado pelo FOMO, o medo de ficar de fora. Para o nosso cérebro, ser excluído do bando ou ficar para trás significava morte. Quando você vê todo mundo no feed falando de uma inteligência artificial nova, o seu sistema límbico ativa a mesma resposta de estresse e alerta de um perigo físico. E você acaba agindo pelo desespero e não pelo critério. Por isso, a gente fica achando que o nosso conhecimento vai vencer, que se você parar para descansar no final de semana, na segunda-feira você já está totalmente desatualizado. E aí vem aquela culpa. A culpa por não estar acompanhando as novidades, por fechar o notebook e até mesmo culpa por descansar. Só que ninguém aprende se sentindo ameaçado o tempo todo. A pessoa consome conteúdo, assiste aula, testa a ferramenta. Só que tem uma grande diferença entre consumir e aprender. Consumir é rápido. Aprender pede uso, erro, repetição e conversa. E pode dormir também. Só que você não vai ver ninguém vendendo um curso que diz que a melhor estratégia para a sua carreira é fechar o notebook e ir descansar. O medo de ficar obsoleto parece até um problema técnico, mas no fundo ele mexe com o nosso orgulho. A gente se pergunta, será que ainda sou boa nisso? Será que a minha experiência ficou velha? Será que eu perdi o timing? Dói porque ninguém quer se sentir ultrapassado. Ninguém quer ser a pessoa que o time não escuta mais. Principalmente quem ralou muito para chegar onde chegou, tem anos de mercado e maturidade, e de repente uma ferramenta nova aparece e faz essa bagagem de anos parecer pequena. Uma ferramenta nova pode acelerar processo e derrubar modelo velho, mas ela não apaga a sua história, ela não ensina ninguém a lidar com conflito. Ela não transforma uma pessoa insegura em um bom líder só porque agora ele usa uma ferramenta da moda. E, gente, eu adoro conhecer novas tecnologias. Mas o que me preocupa é essa sensação de que todo lançamento virou um teste de valor pessoal, como se cada ferramenta nova perguntasse: e aí, você ainda serve? E é uma pergunta injusta. E também é uma pergunta muito lucrativa, porque gente insegura compra mais, clica mais, cai em qualquer discurso e ainda chama isso de desenvolvimento. Aprender na base da ansiedade tem um comportamento bem específico. Você começa várias coisas e termina poucas. Salva muito material e volta em quase nada. Abre um curso, pula para outro, assiste vídeo em velocidade acelerada, testa a ferramenta sem entender bem o problema que ela resolve. No fim, a cabeça ela fica cheia e a confiança continua baixa, porque esse conhecimento solto, ele nunca se consolida e vira só um monte de pendência acumulada. Um monte de curso pago que você não viu e aquela sensação constante de que você está sempre em débito com você mesmo. A gente está sempre falando de produtividade e ignora o esgotamento de ser produtivo demais. A gente quer falar inglês fluente, quer dominar a inteligência artificial, quer liderar com calma, quer entender de dados e ainda dar conta da saúde, da casa e dos treinos. E ninguém aguenta isso. E o resultado de atirar para todas as direções ao mesmo tempo é que você acaba ficando raso. Não é por falta de capacidade, mas por excesso de prioridades. Aprender também precisa de foco. E foco pede renúncia, que é uma palavrinha bem chata que eu sei, mas é uma palavra real. Porque toda vez que você escolhe estudar um assunto, você precisa aceitar que vai deixar outras coisas de lado agora. E talvez a maturidade esteja exatamente aí. Não em saber tudo, mas em aguentar não saber algumas coisas sem entrar em pânico. E o spoiler de hoje, ele é simples. Você não precisa aprender tudo, você precisa escolher melhor. Parece óbvio no papel, mas na prática é outra história, porque escolher melhor
exige encarar uma coisa que a gente evita. Nem todo assunto interessante merece seu tempo agora. Nem toda tendência precisa ser dominada por você. Nem tudo que você não sabe é uma urgência. A gente se acostumou a tratar o fato de não saber algo como uma falha. Descobriu algo que está fora do assunto? Vergonha na hora. Só que não saber tudo é normal. Inclusive, até para quem parece que está super na moda, super atualizado. A diferença é que alguns sabem esconder melhor. Tem duas referências que eu gosto de juntar aqui. A primeira é o livro Essencialismo. A ideia central dele é simples. Se você não decide o que importa, alguém vai decidir por você. E hoje, esse alguém pode ser um algoritmo, pode ser um chefe ansioso, pode ser aquela pessoa que posta certificado toda semana. Sem critério próprio, qualquer novidade vira um convite e nem todo convite merece a sua presença, tá bom? A segunda referência é a própria forma como o feed das redes sociais ele é construído. Os algoritmos, eles não são desenhados para te entregar o que é mais importante para a sua carreira. Eles são programados para prender a sua atenção pelo maior tempo possível. E qual é o jeito mais rápido de prender alguém na tela? É gerando alerta, é gerando urgência. E eu trago isso porque se você não tiver um filtro próprio, vai passar o dia reagindo ao que o algoritmo escolheu para te deixar ansioso. Você não precisa dar atenção para tudo que está pitando no seu celular. Então, antes de correr para aprender mais uma coisa, se pergunte, isso entra na minha vida por algum motivo? Porque simplesmente dizer, todo mundo está falando, não é bem um motivo. Afinal de contas, a sua mãe já dizia isso, você não é todo mundo. Parece importante, também não é um motivo. Estou com medo de ficar para trás? É um motivo honesto, mas também não pode ser o único motivo. O motivo de verdade, ele tem mais chão. Por exemplo, isso melhora uma entrega que eu faço toda semana? Isso me ajuda a decidir melhor? Isso conversa com uma transição de carreira que eu já decidi fazer? Com um objetivo, você estuda com foco e aplica o que aprendeu, em vez de ficar só acumulando o curso por pura insegurança. Tem um ponto que pesa muito nessa história também: a liderança. Porque líder também sente medo de ficar para trás. Só que esse medo costuma transbordar para o time e muitas vezes sem querer. O líder vê uma tendência nova e já fica logo preocupado, achando que a empresa toda está atrasada. Joga mais uma urgência na mesa. Galera, precisamos aprender isso agora. Só que o time já tinha outras 5 prioridades antes dessa nova aparecer. E ninguém aprende nada no meio de um incêndio sem fim. Tem líder achando que está sendo inovador quando só está repassando a sua própria ansiedade. Uma liderança madura, ela filtra, ela dá contexto e protege o time de ruído. Ela não transforma cada novidade de mercado em uma cobrança interna. Ela para e pergunta, isso resolve um problema nosso? Quem precisa dominar isso de verdade? Quem só precisa saber que isso existe? O que a gente vai parar de fazer para abrir mais um espaço? E essa última pergunta, ela é muito importante, porque toda empresa adora acrescentar coisas novas, ferramentas, rituais, e não tira quase nada. Aí depois todo mundo está exausto e a liderança chama isso de resistência à mudança. Nem sempre é resistência, às vezes é só cansaço mesmo. O time até quer aprender, só que não tem espaço mental e nem permissão para ser iniciante. E essa parte da permissão, ela pesa mais do que parece. Toda tecnologia nova coloca a gente experiente num lugar muito desconfortável, o lugar de não saber. E tem líder que não gosta muito desse lugar. E tem sênior que também não gosta não, porque dá vergonha, dá uma sensação de que está perdendo o status. Só que aprender coisa nova exige passar por esse desconforto, de perguntar o básico, de não entender um termo. E se a cultura pune essa fase, ninguém aprende nada de verdade. Só aprende a fingir que já sabia. Tem uma frase que eu gostaria de deixar fixada na sua cabeça. Ferramentas, elas envelhecem. Você vai precisar aprender ferramenta nova, vai precisar se atualizar e vai precisar olhar para a tecnologia sem birra. Mas tem habilidade que continua valendo independente de qual versão o mundo está rodando. Clareza para explicar uma ideia, pensamento crítico, escuta de verdade, coragem para dizer não sei, mas isso não vira manchete. Ninguém vai postar, hoje estudei escutativa, com o mesmo orgulho de quem posta, dominei uma ferramenta nova. Só que ferramenta sem critério é só um brinquedinho caro. Aprenda tecnologia assim. Só não entregue a sua paz para cada lançamento que sai. Tem coisa que você precisa dominar. Tem coisas que você só precisa entender. E tem coisa que você pode esperar. E tem coisa também que você pode ignorar sem pedir desculpa para isso. E antes da gente continuar, eu vou te pedir um favor. Se você está gostando desse episódio, curte, compartilha e deixe o seu comentário. E se você não for assinante do nosso canal, assina e ative as notificações.
Assim, você garante que vai receber toda semana aquele conteúdo que a gente prepara para alugar um triplex na sua cabeça. E bora sair um pouquinho da teoria aqui, tá? Eu trouxe 4 coisas para você testar a partir de agora. Primeiro, crie uma pausa antes de tomar qualquer ação. Da próxima vez que aparecer uma ferramenta nova ou uma tendência no seu feed, ou antes de sair comprando um curso novo, se pergunte: isso resolve um problema meu de hoje? Ou isso é só porque eu vi alguém falando e fiquei ali curioso? Segundo, decida o nível de profundidade. Você precisa dominar essa tecnologia ou só precisa entender o básico para não ficar boiando em uma reunião? A gente sofre porque trata qualquer assunto novo como se fosse uma prova final, quando na maioria das vezes você só precisa saber que a ferramenta existe. Terceiro, escolha um foco por temporada. 4 semanas, no máximo 6. Em vez de decidir que esse ano eu vou aprender inteligência artificial, dados e liderança, mude o seu planejamento. Diga: nas próximas 4 semanas eu vou testar IA em 2 tarefas específicas do meu trabalho. Porque isso tem começo, meio e fim. Falar que precisa aprender a inteligência artificial é amplo demais. Você gasta energia e não sai do lugar. Quarto, crie uma lista do agora não. Apareceu um assunto interessante? Anota no caderninho só para tirar o peso da cabeça, sem deixar que isso vire mais uma pendência na sua rotina. E antes de gastar dinheiro com qualquer mentoria ou curso, pergunte para alguém da sua área que você respeita. Tipo assim: cara, você está usando isso de verdade no seu dia a dia ou isso é só barulho de rede social? O feed, ele sempre vai criar um drama, mas quem trabalha de verdade vai te dizer o que funciona na prática. E se você lidera, antes de levar uma novidade para o time, veja se você não está despejando o seu próprio medo. Às vezes precisamos inovar, está escondendo eu tô com medo da gente ficar para trás. E tudo bem sentir isso, líder também é gente. O problema é transformar medo em cobrança sem critério. Se uma tecnologia importa de verdade, crie espaço para ela. Espaço na agenda, espaço para testar, para fazer pergunta boba e para errar. Liderança boa não é aquela que anuncia uma tendência nova primeiro. É aquela que consegue dizer com clareza: disso aqui a gente vai cuidar agora. Isso aqui a gente só vai observar. E isso aqui não entra. É essa clareza que dá foco para o time trabalhar e aprender sem se desesperar. Talvez você esteja precisando realmente estudar alguma coisa nova de verdade. Talvez exista algo importante que você também está ali só meio que adiando. Mas talvez você só está tentando aliviar a ansiedade com mais um conteúdo e aí, se for isso, nada vai resolver. Porque o buraco não é de conhecimento, é de segurança. Então, antes de se cobrar, pensa com honestidade: o que eu preciso aprender de verdade? O que eu estou tentando provar com isso? E o que eu posso deixar para depois sem fazer drama? Você não vai conseguir acompanhar tudo. E, sinceramente, nem seria inteligente tentar. O que você precisa é escolher melhor, aprender com presença e descansar sem achar que isso está te tornando obsoleto. Olhe para a sua trajetória com mais respeito. O que te trouxe até aqui nunca foi ferramenta da moda de 5 anos atrás. Foi você sabendo pensar, decidir e se adaptar quando precisou. E isso não some porque isso é uma versão nova de alguma coisa. Descansar não te deixa obsoleto. Só garante que você vai ter cabeça para o que importa. Porque estudar com a mente exausta, ela gasta muita energia e ela não vai absorver absolutamente nada. Te vejo no próximo episódio. Um abraço e até lá!